Boa tarde a todos, estamos iniciando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Vamos falar de Copa Libertadores, os 3 times brasileiros garantiram a sua classificação para as quartas de finais da competição sul-americana. O Atlético Paranaense empatou com a equipe do Libertad do Paraguai. Roque Santa Cruz até tentou jogar uma água no chope da Atleticano, porém o Atlético Paranaense conseguiu um empate e garante a sua classificação para as quartas de finais. Assim como o Atlético Mineiro, que venceu no Mineirão a equipe do Emelec pelo placar de 1-0, gol de Hulk, e também garante a sua vaga nas quartas de finais da competição sul-americana. Assim como o Corinthians, cheio de desfalques, no sufoco, mas venceu o Boca nos pênaltis, muito pela atuação do goleiro Cássio, e também garante a sua vaga para as quartas de finais da Copa Sul-Americana, da Libertadores. E falando de Copa Sul-Americana, o Internacional conseguiu reverter a desvantagem contra a equipe do Colo-Colo, venceu no Beira-Rio pelo placar de 4-1 e garante a sua classificação também nas quartas de finais da Copa Sul-Americana. Vamos fazer um pré-jogo dos jogos de hoje. Temos o Palmeiras, o Flamengo entrando em campo pela Libertadores, Santos e Ceará entrando em campo pela Copa Sul-Americana. Temos também informações do mercado da bola, Minuto Olímpico. Portanto, vem com a gente que o nosso Connect Sport está no ar. Vamos começar apresentando os meus comentaristas que estão sempre ao meu lado, fazendo o Connect Sport todo dia. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os nossos amigos ligados na Connect. É isso aí, Gabriel. Você falou bem, né? Ontem a rodada foi cheia, boa para os brasileiros, né? Foram um total de 4 classificações. E vamos, que o programa hoje promete. É isso aí. Promete e muito, cheio de debates e de informações no nosso Connect Sport. E seja bem-vindo diretamente de Vitória, no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E vamos, que hoje o programa está mais quente do que meu quarto. É isso aí. E quente foi, Daniel, a rodada da Copa Libertadores. Vamos começar falando da partida do Corinthians. No tempo normal, o Corinthians, cheio de desfalques, contou com grande atuação do goleiro Cássio para garantir a sua classificação para as quartas de finais nos pênaltis. No tempo normal, ficou 0-0 em La Bombonera, grande pressão do Boca, porém o Boca sem efetividade, né? Mesmo com o time titular, com todas as peças à disposição do técnico Sebastião Battaglia, o Boca não foi capaz de furar a defesa corintiana. E nos pênaltis, o Corinthians garante a sua vaga pelo placar de 6-5. Quem vai analisar essa partida é o nosso comentarista, Daniel Godoy. Olha, a classificação foi no estilo do Corinthians, né? E na raça, na emoção, o time do Corinthians ontem fez um jogo bem ruim. Tudo bem que tava com 8 jogadores desfalcados, mas, mano, eu acho que o time do Corinthians poderia, sabe, ter tentado ir pra cima, tentado pelo menos ganhar o jogo, porque o time do Boca não jogou absolutamente nada, impressionante. As melhores chances foram com o Benedetto, que ontem teve uma noite péssima, né? É impressionante. Ele ontem acabou perdendo 2 pênaltis, um foi na trave e no outro ele quase mandou a bola fora do estádio e quase derrubou o helicóptero que passava por cima lá do estádio, né? Enfim, né? Além disso, ele recebeu um passe do Zebadios no primeiro tempo e na pequena área acabou isolando, né? E teve outro lance que ninguém lembra também, é que ele saiu cara a cara com o goleiro Cássio, tentou o encobrir e acabou mandando para fora, sendo que tinha o Zebadios livre do outro lado sozinho, né? Enfim, vale destacar o goleiro Cássio, né? Como já era de esperar, ele, como sempre, crescendo em jogos decisivos. Ontem, novamente, fez a parte dele, pegou 2 pênaltis. E vamos ver, né? Eu acho que o time do Corinthians vai estar melhor para as quartas de final. Vai lembrar que o Corinthians enfrenta o vencedor de Flamengo e Tolima, né? Que joga hoje. Vamos falar daqui a pouco. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 lá na Colômbia. Mas enfim, né? Outra crítica que eu quero fazer ao Corinthians é os números de jogadores lesionados, né? O Corinthians ontem já estava com 8 desfalques. Na última partida, o Fagner e o William já tinham saído de campo machucados. E dessa vez foi a vez do João Vitor, zagueiro, e do lateral Mantuan, né? Então, eu acho que o Corinthians precisa rever esse departamento médico. Tudo bem que isso não acontece só no Corinthians, mas a gente vê que o Corinthians está bastante exagerado no departamento médico, né?
daqui a pouco o departamento médico do Corinthians vai ter mais paciente do que o pessoal do hospital aqui do meu lado, né? Enfim, né? Então tem que rever esse departamento médico do time do Corinthians. Daniel, você como comentarista responsável por analisar essa partida do Corinthians, eu te faço duas perguntas e queria saber a sua resposta. A primeira, por que a falta de efetividade por parte da equipe do Boca Juniors? O Boca contava com todo o seu time, os seus principais jogadores, e mesmo assim foi um time que jogou muito no campo de ataque do Corinthians, porém não criou com tanta efetividade chances a gol. E eu também te faço a pergunta sobre o Benedetto. Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão dele já ter batido o pênalti no tempo normal, ter errado, e se aí ele foi bater o pênalti nas alternadas e acabou perdendo. Na sua opinião, a questão mental acabou pesando para que o Benedetto perdesse esses dois pênaltis? Então, eu acho que sim, né? O Benedetto ontem realmente não estava uma boa noite, né? Ele perdeu um gol cara a cara ainda no primeiro tempo, antes da cobrança de pênalti. Depois, no pênalti, acabou mandando a bola na trave. E eu vi hoje também uma declaração do Batalha, do técnico do Boca, que no último pênalti, que colocaria o Boca nas quartas de final, ele falou que o Benedetto estava confiante demais. Então, analisando, eu acho que o excesso de confiança dele no último pênalti pode ter o atrapalhado. E por parte da Agora, equipe quanto do a que... Boca? Fala aí agora. Por parte do time do Boca, a questão do time titular, eles criaram muitas chances, porém não tiveram efetividade em chances a gol. As melhores, na verdade, se você ver, as melhores chances do Boca foram nos pés do Benedetto, né? Nos outros chutes, o time do Boca acabou chutando de longe, né? Tudo bem, no começo do jogo teve um chute do Vidia, que ontem não jogou absolutamente nada. Ele tentou fazer alguns cruzamentos, mas acabou errando muitos passes. Aí teve também um chute de fora da área do Fabra e no final teve também um chute do Oscar Romero, né? Mas se você ver no geral assim, as melhores oportunidades saíram dos pés do Benedetto. E nesse momento, nosso comentarista Gabriel Sanches tem uma pergunta a fazer para o Daniel. Fique à vontade, Gabriel. Eu queria saber do Daniel, depois dessa classificação heróica do Corinthians, realmente a classificação que eu acho que vai ficar marcada no torcedor corintiano durante muitos anos, né? Porque foi uma classificação assim, muito, muito heróica por parte do Corinthians. E eu gostaria de saber do Daniel até onde vai a confiança do Corinthians e até onde o Corinthians pode chegar agora nessa Libertadores. Lembrando que o Corinthians pode pegar o Flamengo já na próxima fase, né? Seria um confronto assim, também magnífico. Acho que muito maior do que o Corinthians e Boca, pelo time do Flamengo ser muito melhor que o time do Boca. E o time do Corinthians, com certeza, vai estar com o seu elenco principal, né? Já com todos os jogadores voltando de lesão. Então eu gostaria de saber do Daniel aonde o Corinthians pode ir nessa Libertadores da América. Vamos lá, né? Primeiro falando sobre a classificação, o time do Corinthians ganhou moral, né? Porque tudo bem que o Boca não tem um time tão bom, mas enfim, é o Boca Juniors, né? E ganhar lá na La Bombonera nunca é fácil. Agora, eu acho que o Corinthians pode talvez ir até a semifinal mais ou menos, tá? Porque o time do Flamengo também ainda está encaixando. Eu acho que no próximo jogo o time do Corinthians com certeza estará mais forte, porque possivelmente estará, né, com alguns jogadores principais, como o Renato Augusto, o Fagner, o William e etc, né? Mas a gente vê que o Corinthians ainda assim não vive um bom futebol. Só que o time do Flamengo ainda é uma incógnita, né? Porque está conseguindo se recuperar agora com o técnico Dorival Júnior. Então, eu acho que caso ocorra Corinthians e Flamengo, eu acho esse jogo totalmente aberto, né? Com um leve favoritismo para o Flamengo, pelo fato de fazer o segundo jogo no Maracanã, mas eu acho que o Corinthians tem todas as condições de passar. Eu acho que não vai brigar pelo título, eu acho que o Corinthians não vai ser campeão, porque eu acho que tem equipes melhores ainda, como, por exemplo, o Palmeiras. Porém, eu acredito que dá para chegar em uma semifinal, talvez. Agora é com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Eu discordo da opinião do Daniel, até porque o Palmeiras ano passado era dado como já descartado, né, por todos, e de repente chegou o Atlético Mineiro, que era um time teoricamente melhor que o Palmeiras, e na final jogou muito melhor que o Flamengo, que também era um time melhor que o Palmeiras no papel. Então, assim, acho que essa Libertadores
tá tudo em aberto, acho que qualquer time brasileiro pode ser campeão, até mesmo o Atlético Paranaense, por que não, do jeito que vem jogando. Como uma competição de mata-mata, são 2 jogos. Eu acho que o Corinthians tem sim, e eu acho que ainda mais depois dessa classificação, ganha uma moral ainda mais e tem chance sim de ser campeão, na minha opinião. Tá aí a análise dos nossos 2 comentaristas. Daniel, pode falar. Não, então, eu concordo, mas discordo, né? Não, tudo bem. Eu acho que o Corinthians tem elenco para ser campeão. Discordo. Não, eu discordo. Não, o Corinthians tem... Calma, pô. O Corinthians tem elenco para ser campeão, né, pô? O Corinthians tem time para isso. Agora, eu tô falando pelo futebol que o Corinthians vem apresentando no geral. Eu acho que o Corinthians pode chegar longe, mas, na minha opinião, hoje... Claro que no futuro pode melhorar, entendeu? Mas hoje eu não vejo o Corinthians ganhando essa Libertadores. Mas pode ir longe. Mas agora, o Palmeiras era um futebol bonito no passado? Eu achava que era. Eu achava o Palmeiras. Cara. Palmeiras quando Atlético Mineiro, quando deu um chute a gol quase nos 2 jogos. Eu acertei e ganhou, né? Tá assim, mas vai lembrar também na Libertadores. Calma aí. Vai lembrar também da Libertadores do Palmeiras 2020. Muitos falavam assim, Palmeiras só pega a baba, o time do Palmeiras só pega a baba. Mas, enfim, o Palmeiras fazia o que era para ser feito, né? Tudo bem que a final não foi grandes coisas, mas, enfim, ganhou, só que o Palmeiras fez o que tinha que ser feito, né? Contra os times fracos. E ganhou com autoridade, goleando os adversários, né? Isso porque, na época, o time do Abel Ferreira ainda era reativo. Então... a gente percebe que o time do Palmeiras tem condições de ganhar a Libertadores novamente, né? E dessa vez como favorito, ainda mais pelo que vem fazendo, ainda mais pelo que fez na competição até o momento. É isso aí, a gente que acompanha o programa gosta assim, o debate entre os nossos 2 comentaristas, um compartilhando a sua análise e outro, e aí vai criando esse conflito aí, é isso que a gente gosta, é a emoção nas análises. Bom, seguindo o nosso Connect Sport, vamos falar de outro time brasileiro que também garantiu sua vaga para as quartas de final da Copa Libertadores, que é o Atlético Mineiro. Jogando no Mineirão, a equipe atleticana venceu a equipe do Emelec num pênalti, convertido por Hulk pelo placar de 1-0. E quem analisa essa partida é o nosso comentarista, Gabriel Sanches. Olha, apesar da classificação do Atlético Mineiro, eu esperava muito mais do time atleticano. Tá? O Atlético entrou numa forma tentando pressionar o Emelec no começo do jogo. Teve até algumas oportunidades no primeiro tempo, somente chegando agora de uma cabeçada do Nathan Silva, onde o goleiro defende. Mas, assim, um time muito pobre de ideias, assim, não conseguia ter um volume alto de jogo, de finalizações. Até tinha, mas não tinha com tanta chegada na área, por exemplo, né? Não era aquelas finalizações cara a cara, ou aquele volume de jogo que a gente acostumou a ver do Atlético Mineiro, principalmente no ano passado, com aquele time que ganhou praticamente tudo, faltando só Libertadores. Então, assim, eu acho que faltou isso para o Atlético Mineiro ontem, e acabou sendo decisivo o Hulk, né, cara? A gente falou tanto dele a semana passada, quando perdeu o pênalti lá contra o Emelec, e eu acho que o destino caprichou bonito aí pro Hulk, o pênalti que aconteceu no segundo tempo, aos 34 do segundo tempo, porque, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Esse Atlético Mineiro e Emelec tava parecendo um Corinthians e Boca também, a situação, mas ao contrário, né? Porque se fosse pro pênalti, eu acho que o Emelec ia passar, porque o Atlético Mineiro estava nervoso no jogo, nada dava certo com a equipe, tentava, buscava, não conseguia, cruzava, a zaga tirava, aquele jogo arrastado, sabe? E aí, no pintou os 34 segundo tempo, o Vargas fazer um cruzamento, o jogador do Emelec abriu os braços, acabou cometendo um pênalti, aliás, uma infantilidade, na opinião do zagueiro, você nunca pode abrir o braço dentro da área, isso é coisa que se aprende na escolinha, então faltou de escolinha aí pro rapaz aí. E assim, aí o Hulk cobrou o pênalti muito bem, né? Bem verdade, não dessa vez esperou o momento certo para bater, não foi direto, não foi a meia altura, batendo no cantinho, né? Que tirou ainda mais o goleiro da jogada. Então, assim, eu acho que o Atlético Mineiro, essa vitória foi importante, deu uma moral, mas pode melhorar e pode melhorar muito. E eu acho que vai melhorar, até porque tá chegando reforço, deve estar chegando aí. Quer dizer, já chegou o Pavão, o Pedrinho, o Allan Kardec, então acho que esse ataque do Atlético Mineiro vai dar uma encorpada melhor, né? Vai dar uma melhorada, vai ter jogadores de mais qualidade e vai ter mais opção no elenco para, quem sabe, bater de frente com o Palmeiras nas quartas de final, né? Porque eu vou colocar o Palmeiras como classificado já, até porque venceu no jogo por 3-0. Então, assim, vamos ter novamente Palmeiras e Atlético Mineiro e vai ser um confronto muito interessante e acho que diferente do que foi ano passado. Ano passado era um Palmeiras mais reativo, como disse o Daniel, e um Atlético mais ofensivo, acabou sendo 2 jogos, na minha opinião, muito ruim, né? Tanto o primeiro jogo no Allianz e o segundo no Mineirão, né? E agora a gente vai ter um Atlético Mineiro que não é mais aquele Atlético
que jogava bonito, que encantava a todos, e o Palmeiras que mudou, né? Parece que agora o Palmeiras virou esse time, é um time que está sempre jogando bem, eficiente, o pessoal gosta de ver jogar, então vai ser um confronto muito interessante, e eu estou animado para esse duelo, e é isso, o Atlético Mineiro vem embalado, né? Vem numa sequência muito boa, desde quando venceu o Flamengo no Brasileirão na Copa do Brasil, vai ter esse confronto com o Flamengo na semana que vem, decisivo também para o ano do Galo, então tô animado por esse duelo e acho que vai ser um grande confronto, assim também como espero, que aí já também vou cravar que o Flamengo já está na próxima fase, mas espero também que seja Flamengo e Corinthians. Eu acho que vai ser muito maneiro ver 2 duelos assim, né? Um Palmeiras Atlético, um Flamengo e Corinthians, seria algo de doido. Essa Libertadores que só tem brasileiro, né? Só tem brasileiro, River e Boca, é só Libertadores. Doideira. É isso aí. Futebol brasileiro, mais uma vez, tendo hegemonia dentro da Copa Libertadores. Bom, Daniel, faça a sua pergunta para o nosso comentarista, Gabriel Sanches. Não, na verdade é comentário mesmo, rapidinho. Não, eu só discordo de uma coisa do Sanches, quando ele falou que esperava mais do Atlético Mineiro. Bom, na verdade, eu vou ser sincero, eu não esperava muita coisa do Atlético Mineiro não, tá? Porque time do Atlético Mineiro, por mais que vinha conseguindo vitórias nos últimos jogos, jogava mais ou menos isso aí, né? Então, assim, não fazia grandes jogos, grandes coisas. Então, eu achei esse placar bastante esperado, né? E agora a gente percebe que, vamos ver, né? Se com os reforços, como o Pedrinho, que é um jogador que não me agrada muito particularmente, aí tem o Allan Kardec, que eu acho um pouco melhor, mas enfim, vamos ver, né? Se com esses reforços o Atlético Mineiro consegue dar uma evoluída. E eu vou lembrar também do Pavão, né? Que jogou no Boca. Exatamente. Gabriel, eu vi que você tem uma análise a fazer, mas antes deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa partida. A gente viu que o Emelec, dentro das suas limitações, jogando no Mineirão, ia jogar por uma bola, ia jogar sempre por uma bola. A gente percebeu isso na postura por parte do time equatoriano jogando no Mineirão. O Atlético Mineiro, pelas peças que tem, eu estava analisando ontem esquema tático, eu acho que o técnico Turco Mohamed poderia ser um pouco mais audacioso. Em alguns momentos ele jogou no 4-2-3-1, no final da partida ele jogou no 4-1-4-1. Você acha que essa questão, essa metodologia de trabalho do técnico Turco Mohamed está afetando demais por parte da equipe do Atlético Mineiro? E aonde o Atlético Mineiro pode chegar apresentando esse futebol na Copa Libertadores? Foi o que você falou, né? O Turco Mohamed tem uma característica muito diferente do que tinha o Cuca. E aquele time do Atlético Mineiro do ano passado, que cantou a todo mundo, inclusive a nós, né? Que ganhou o Brasileirão com o pé nas costas, ganhou a Copa do Brasil também, assim, goleando o Fortaleza, goleando atrás do Paranaense. Aquele time, assim como o Flamengo do Jesus também desapareceu, esse time também desapareceu, né? Não é mais aquele Atlético Mineiro, o Turco Mohamed até agora faz um trabalho bem questionável, né? Então já até emendando aqui no comentário que eu ia fazer quando eu levantei o dedo, né, que o Daniel falou que já esperava o Atlético Mineiro. Olha, quando eu vejo um time brasileiro jogando em casa, ainda mais com o poderio que o Atlético Mineiro tem, um time que o Atlético Mineiro tem, jogador como o Nátio Fernandes, como o Hulk, o Vargas, o Sacha, o Rubens, que é muito bom jogador, o Arana, então assim, o Júnior Alonso, eu espero que o time brasileiro que joga em casa contra um time tão inferior que é o Emelec, eu espero que o time vá para cima, que faça uma goleada, que jogue para cima, mas assim, eu também não me espanto com esse resultado, porque eu sei também da dificuldade, né? Se a gente for lembrar em 2019, por exemplo, o Flamengo pegou o Emelec, no ano que o Flamengo foi campeão, e foi o confronto mais difícil para o Flamengo, né? O Flamengo depois pegou em seguida Inter e Grêmio, passou o trator nos dois, e quando pegou o Emelec, foi nos pênaltis, num sufoco danado no Maracanã. Isso também é verdade, eu reconheço isso, eu acho que o time do Emelec tem sim as suas virtudes, suas qualidades, mas eu acho que o Atlético Mineiro, na minha opinião, poderia ter jogado muito mais ontem, porque jogou muito mais, né? Então, assim, mas acho que o Atlético Mineiro, ainda mais com que esses reforços estão chegando, eu discordo do Daniel, acho que o Pedrinho é um bom reforço, já mostrou muito futebol aqui no Corinthians, o torcedor corintiano tem saudade dele, né? É um cara que finaliza muito bem. Eu acho que esse tempo na Europa, acho que foi bom para ele pegar um pouco mais de massa muscular, né? Que ele era muito magrinho, então eu acho que faltava essa questão da força e cansava muito, né, no final dos jogos. Eu acho que ele foi para Portugal, depois foi para a Ucrânia, justamente para tentar melhorar isso, essa questão. Então, se ele melhorar essa questão, ele vai ser um jogador muito útil para o Atlético Mineiro, assim também como o Pavão, né, que é um cara que também que passagem por seleção argentina, um jogador muito interessante. E o Allan Kardec é aquele cara que vai vir para compor o elenco, né? Eu acho que vai ser reserva do Hulk, vai entrar em alguns jogos, eu acho que vai ser um cara importante também, um cara que sabe fazer gol, matador, né, com passagem por São Paulo, Palmeiras e Vasco. Então vai ser muito interessante. E eu acho, cara, com esses reforços que chegaram e podendo chegar mais, eu acho que o Atlético Mineiro pode sim ser campeão da Libertadores, né? Vai ter um confronto assim contra o Palmeiras que vai arrepiar o cabelo de todo mundo, que vai ser um jogão, assim espero, né? Porque se a gente for vendo que ano passado foi um jogo horrível nos dois jogos. Então, assim, vamos ver se o Atlético Mineiro esse ano consegue passar do Palmeiras. Eu acho que não tem favorito,
nesse jogo, até porque o Palmeiras, o Abel, gosta de jogar, né, por exemplo, já atuou assim contra o Flamengo esse ano, né, até mesmo com o Atlético Mineiro, de jogar mais reativo contra times assim, como o Atlético Mineiro, como o Flamengo. Então acho que o Abel vai entrar mais recuado nesses jogos e vai ser muito interessante. Eu acho que vai ser 2 jogos muito truncados, mas ao mesmo tempo vai ser um jogo físico, um jogo muito parelho e vai ser muito interessante. Eu estou animado para ver esse confronto. E se o Atlético Mineiro passar do Palmeiras, já está um passo da final, até porque a chave é um pouco mais tranquila do lado deles, né? É isso aí. E chegou aquele momento do nosso Connect Sport de prestigiar quem acompanha o nosso programa com recados. O Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês do Connect Sport. Vai Corinthians aí, meu pai corintiano fanático, feliz pela classificação do Corinthians que venceu a equipe do Boca Juniors nos pênaltis. Temos o Renato Sanches, alô Connect Sport, boa tarde, bom programa. Times brasileiros foram bem na Libertadores, exatamente, Renato. É o que estamos falando aqui, mais uma vez os times brasileiros têm hegemonia dentro da Copa Libertadores. E já pegando o gancho do Renato, vamos falar do xará do Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, que jogando nos Defensores del Chaco, no Paraguai, acabou empatando com a equipe do Libertad e garantindo a sua vaga para as quartas de finais da Copa Libertadores. E quem analisa essa partida é o nosso comentarista Gabriel Sanches. Jogo muito difícil para o Atlético Paranaense, mas uma classificação também na raça, né? Com gols 45 do segundo tempo do Rômulo Cardoso, jogador de apenas 20 anos, né? O zagueirão que foi lá para marcou o gol. É um jogo muito difícil. A equipe do Libertad, na minha opinião, foi melhor durante a partida, né? À toa que isso aparece nas estatísticas, né? A equipe do Libertad teve 24 finalizações contra 11 do Atlético Paranaense e teve 60% de posse de bola contra 40% da equipe brasileira. Então acho que o Libertad teve mais volume de jogo, teve mais oportunidades, mas é isso que é o legal do mata-mata, né? Nem sempre a melhor equipe vai passar, né? Isso ficou a prova ontem. O Atlético Paranaense teve dificuldades, né? A equipe não jogou bem, na minha opinião, poderia ter jogado mais também, esperava mais, né? A gente estava falando muito ontem sobre com qual time que o Filipão ia entrar. Ele entrou com o Vitor Roque de titular e o Pablo ficou no banco, né? Então, assim, acho que faltou talvez o Pablo no jogo. Do outro lado, o Roque Santa Cruz, que aos 40 anos fez um golaço, cara, só driblando toda a defesa do Atlético Paranaense, batendo na saída do goleiro, foi muito bem, né? O time do Libertad, que tem aí alguns jogadores experientes, como é o caso do Roque Santa Cruz, como é o caso também do Martin Silva, que era goleiro do Vasco até um tempo atrás, né? O Pires, lateral, que também passou aqui no São Paulo. Então, assim, é um time bem experiente, um time chato, mas foi um jogo bem interessante. E no finalzinho, o Atlético Paranaense foi lá, onde estava tudo parecendo que ia para os pênaltis. O Rômulo Cardoso, que entrou no segundo tempo, tocou de cabeça, o goleirão Martin Silva rebateu e ele no rebote botou para o fundo das redes para colocar o Atlético nas quartas de final. E eu quero só fazer um adendo para o Filipão, né? O Filipão nunca ficou de fora de umas quartas de final de Libertadores. É impressionante essa marca do técnico Luiz Felipe Scolari, que é nada mais nada menos que 2 vezes campeão da Libertadores, lá em 95 com o Grêmio, em 99 com o Palmeiras. Ele que disputa essa competição como treinador desde 1990, quando foi com o Criciúma, né? Quando ganhou a Libertadores em 89. Então, assim, o cara conhece demais a Copa Libertadores, é campeão, é vitorioso e conhece demais. Olha, o Atlético Paranaense, ouro no Atlético Paranaense, cara. O Atlético Paranaense é um time muito chato, é um time chato de se jogar, sabe se defender bem, sabe atacar na hora certa e vai dar muito trabalho. E eu acho que vai ser o favorito nas quartas de final, mesmo se for contra o Fortaleza ou se for contra a equipe do Estudiantes. E eu acho que o Atlético Paranaense tem chances também de chegar à final da Libertadores. Gabriel, no início do nosso debate, quando você estava debatendo com o nosso comentarista Daniel Godoy, você frisou uma fala que me chamou muita atenção. Você falou: não podemos descartar nem o Atlético Paranaense na briga pelo título da Libertadores. Na sua opinião, o que faz o Atlético Paranaense, nesse momento, ser um dos candidatos ao título da Copa Libertadores? Acho que é desempenho e futebol e resultado, né? Eu acho que são esses três, né? O Atlético Paranaense vem de bons resultados, né? A equipe conseguiu provar o seu valor, né? Tanto que no Brasileirão está muito bem, né? Vem de vitórias, venceu o Palmeiras jogando fora de casa no último sábado, já tinha vencido o Libertad no jogo de ida, venceu o Coritiba, venceu também o Bragantino por 4-2, vem na sequência muito boa de vitória, tem um time jovem, ao mesmo tempo experiente, com peças que já estão lá no clube há muito tempo, como é o caso do Marcelo Cirino, que voltou, o caso do Pablo, o Pedro Rocha, com passagem por Flamengo, né, pelo Grêmio também, que é um bom jogador. Ao mesmo tempo, tem o Vitor Roque, que é um jogador jovem, mas que já parece que joga como experiente, com um cara que é muito, muito talentoso. Né? Tem também os jogadores aí, como também o goleiro Bento, o zagueiro Dedé, né, que está no Atlético Paranaense, que ou não,
Ele pode estar jogando titular, mas é um cara que vai ajudar com essa experiência, um cara que jogou no Cruzeiro, jogou no Vasco, passagem por seleção brasileira, né? Então, assim, eu acho que é um time muito, muito interessante. Tem peças que estão no seu auge, que é o caso do Terãs. O Terãs hoje é um cara muito importante para o Atlético Paranaense. O Abner é um excelente lateral esquerdo. O Orejuela, que teve passagem pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, não teve sucesso no Atlético Paranaense, está jogando bem. O Hugo Moura, que era do Flamengo, também está indo muito bem. Então, assim, eu acho que o Atlético Paranaense pegou jogadores que estavam um pouco renegados, que estavam um pouco desconhecidos, e conseguiu montar um time em torno a eles, e está dando muito certo, e isso mostra dentro de campo, né, com os resultados, e a equipe está nas quartas de final da Libertadores, muito provavelmente vai estar nas quartas da Copa do Brasil, né, tem a classificação muito bem encaminhada contra a equipe do Bahia, está bem no Brasileiro, está no G4, então assim, é uma equipe que está jogando muito bem, e nesse momento, hoje, né, no dia 6 de julho, é uma equipe que realmente a gente não pode descartar não, cara. O Atlético Paranaense é um time de tradição, já chegou à final de Libertadores de 2005, quando perdeu para o São Paulo, né? Então, assim, um time que conhece essa competição também, aprendeu a jogar essa competição nos últimos anos, e por isso eu não descartaria o Atlético Paranaense. É isso aí, análise do nosso comentarista, Gabriel Santos. Pode chegar o Daniel Alves também, né? Pode chegar o Daniel Alves. Pode chegar também. Né? A gente vai adiantar falando no mercado da bola, mas o Daniel Alves está flertando com o Pumas do México, né? Falta somente a resposta dele, vamos ver, né? Eu iria para o Atlético Paranaense, se eu fosse ele. Enfim, se ele quer uma liga competitiva para poder chegar em alto nível na Copa do Mundo, já que é um jogador de confiança do Tite, o Atlético Paranaense era uma ótima opção para ele, né? Bom, vamos seguir o nosso Connect Sport nesse momento com um recado para você. A gente sabe que a principal ferramenta no nosso dia a dia é a internet. A gente sempre precisa manter conectados na nossa residência, no nosso comércio e muito por uma internet de qualidade. Nesse momento eu apresento para vocês a rede banda larga. Quer experiência de verdade na web? Vem para a rede banda larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede. Eu acho que só com esse recado a gente conseguiu convencer vocês que a rede banda larga disponibiliza para todos os assinantes uma internet de qualidade por um preço acessível. Se interessou? Quer saber como se tornar mais um assinante da rede banda larga? Nesse momento está aparecendo o contato da rede banda larga, que é o 11 4210 4412. Repetindo, 11 4210 4412. Não perca tempo, se torne mais um entre os 30 mil assinantes da rede banda larga. Além de uma internet de qualidade por um preço acessível, a rede banda larga disponibiliza para vocês uma programação da TV na fibra, com 90 canais, entre eles o canal 12, que nesse momento passa o nosso Connect Sport, e uma programação diferenciada nesse canal. Portanto, não perca tempo, se torne mais um entre os 30 mil assinantes da rede banda larga. Bom, agora vamos falar de Copa Sul-Americana, começando falando pela equipe do Internacional, que conseguiu reverter. Ontem a gente estava falando que ia depender muito de como o Internacional iria jogar nessa partida para conseguir reverter a desvantagem que teve diante da primeira partida contra o Colo-Colo. Até saiu perdendo o jogo, mas o Internacional, de uma forma heróica, consegue a sua classificação e vence a equipe do Colo-Colo pelo placar de 4-1. Quem analisa sobre essa partida é o nosso comentarista, Daniel Godoy. Bom, assim como foi a classificação do Corinthians, a classificação do Inter tem que dizer a mesma coisa, né? Que classificação do Internacional, ainda mais sendo que o Colo-Colo ainda saiu à frente no placar. Eu achei que o goleiro Daniel do Inter acabou dando bobeira, eu achei que ele não precisava ter tocado daquela maneira, mas enfim, né? O Inter não desistiu e foi para cima, né? Eu quero destacar o Patrick, que chegou e deu a cara do time do Inter. Mudou a cara do time do Inter, nada mais do que isso. É um cara que faz gols, dá suas assistências e vem em um momento bastante iluminado, tá? Olha, e outra, eu acho que essa vitória deu muita confiança para o Inter e se continuar jogando o que jogou ontem, eu acho que pode ir muito longe nessa Copa Sul-Americana. Daniel, eu te faço a pergunta, o que você tem achado do trabalho do Mano Menezes frente à equipe do Internacional? E quero saber a sua opinião. O Internacional é um candidato forte pela briga do título da Copa Sul-Americana?
acabei de dizer, né? Eu acho sim, né? Essa, principalmente por conta da vitória de ontem, né? Eu acho que o Internacional ganha uma confiança imensa, vai ser respeitado pelos adversários. Eu acho que sim, pode ir muito longe. Trabalho do Mano Menezes, bom trabalho até aqui, né? Eu confesso que eu fiquei bastante surpreso com o Mano Menezes, porque os últimos trabalhos recentes deles não tinham sido muito bom, como por exemplo no Palmeiras, né? Onde ele foi muito criticado pela torcida, e no Inter vem fazendo um trabalho aqui, né? Não é aquele futebol bonito, não é aquele futebol arte, mas é aquele futebol eficiente que faz com que a equipe do Inter consiga resultados positivos. É isso aí, a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, detalhando a equipe do Internacional que venceu a equipe do Colo-Colo pelo placar de 4-1. E agora chegou o momento do nosso comentarista Gabriel Sanches. Eu queria fazer uma. Desculpa, eu queria fazer uma pergunta para o Daniel. O que você tem achado até agora do trabalho do Mano Menezes? Se esse trabalho está te surpreendendo, se ele está fazendo um bom trabalho e até onde o Inter pode ir na temporada, não digo só na Copa Sul-Americana. Acho que na Copa Sul-Americana, acho que todos nós aqui vamos concordar que o Inter é um dos grandes candidatos, ainda mais depois da classificação de ontem. Mas e no Brasileiro? Onde é que o Inter pode chegar com esse elenco? Aonde o Inter pode chegar com esse time? E se chegar às contratações, o Inter pode brigar pelo título? Bom, o Mano Menezes vem fazendo um ótimo trabalho no Inter até aqui, né? Respondendo a primeira pergunta, por mais que tenha alguns empates, acabou perdendo poucos jogos, né? A primeira derrota dele pelo Botafogo foi pelo Inter, foi há pouco. O Botafogo, por campanha no Campeonato Brasileiro, vem fazendo uma boa campanha na. E pelo que eu vejo hoje, eu acho que o Inter pode ficar pelo menos em um G4. É isso aí, os nossos comentaristas debatendo a equipe do Internacional que consegue uma classificação heróica para as quartas de finais da Copa Sul-Americana. Bom, chegou aquele momento do nosso Connect Sport de fazermos o pré-jogo dos jogos de hoje, tanto pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. Vamos começar fazendo o pré-jogo pela Libertadores. Hoje temos dois times brasileiros que definem o seu futuro dentro da competição sul-americana, que é o Palmeiras. O Palmeiras enfrenta a equipe do Cerro Porteño e o Flamengo recebe a equipe do Tolima no Maracanã. E quem traz informações desses dois jogos é o nosso repórter diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Bom, estamos tendo um pequeno probleminha aí para rodar a reportagem do nosso repórter Johnny Pereira. Rapidamente, antes da reportagem do Johnny rodar, vamos fazer a análise dos nossos comentaristas, começando do confronto entre Flamengo. Agora sim voltou, técnica, programa ao vivo é assim, às vezes acontece esses probleminhas, agora sim, tudo ok, vai rodar a reportagem do nosso repórter Johnny Pereira. Fala, Gabriel! Fala, amigos da Connect Sport! Boa tarde para o Daniel e para o Sanches, estamos juntos para mais um Connect Sports para vocês. Falo com informações das oitavas de finais da Libertadores da América, que já tivemos alguns times classificados nesta terça-feira. E agora vamos para os jogos de quarta. Dois brasileiros entrarão em campo nesta quarta-feira visando as quartas de finais da competição. Para começar, o Flamengo que deu uma crescida nos últimos jogos, venceu 3 nos últimos jogos e tomou apenas um gol nos últimos 3 jogos. Então, torcedores rubro-negros aí estão muito felizes com o desempenho do Flamengo nos últimos 3 jogos, vencendo 3 partidas. O Flamengo que venceu o Tolima na quarta-feira passada e vai agora jogar diante da sua torcida para garantir a classificação. O empate leva o time para a próxima fase da competição. O Flamengo que anunciou nos últimos dias Everton Cebolinha e Arturo Vidal, que ainda não jogam nesta partida, mas em breve estará em campo para fazer alegria para os torcedores rubro-negros. Grandes contratações foi feita e quer melhorar ainda mais. Então, Flamengo e Deportes Tolima, nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã. Torcedores vai lotar esse jogo, com certeza. O outro brasileiro que entra em campo é o Palmeiras, o Palmeiras que joga contra o Cerro Porteño no Allianz Parque às 7h15 da noite. Jogo que a torcida do Palmeiras espera que seja um jogo diferente do jogo contra o Atlético Paranaense, onde o time perdeu por 2-0. Mas o time vem muito bem, ganhou o primeiro jogo no Paraguai por 3-0 e agora joga diante da sua torcida, que deve lotar o Allianz Parque. A única baixa do Palmeiras é o Zé Rafael,
que está suspenso. O Gabriel Menino deve ser o substituto do jogador. Aí eu pergunto para vocês, o que esperar desses dois times que vão entrar em campo hoje, Flamengo e Palmeiras, que jogam, os dois brasileiros que jogam nesta quarta-feira. Volto aí com vocês da Connect Sport. Esse é o nosso repórter Johnny Pereira detalhando, trazendo informações aí dos dois jogos desta quarta-feira pela Copa Libertadores. E no final da reportagem dele, ele deixou a questão para os nossos comentaristas. Vamos responder a sua pergunta, Johnny. Começando com o jogo entre Flamengo enfrentando a equipe do Tolima da Colômbia. Jogo difícil porque o Flamengo venceu lá na Colômbia e Ibagué, mas porém traz uma vantagem pequena. E o Tolima que dificilmente perde fora de casa, Gabriel. Eu queria saber a sua análise sobre essa partida. Jogo difícil para o Flamengo, aliás, só fugindo um pouco do assunto, né? Estarei presente em loco nesse jogo e estou com um projeto também para tentar ir todos os jogos, pelo menos todos os times aqui do Rio de Janeiro, para trazer uma matéria legal para vocês aqui na Connect. Estou com esse projeto aí, então em primeira mão? Pode rolar novidade. Aí sim, hein? Primeira mão. Então estou com esse projeto aí para ir jogos de Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense, pelo menos um, e fazer uma matéria para ver como é a forma de torcer aqui do Rio de Janeiro. Então depois aí, quem sabe em breve, até o final do ano, com certeza essa matéria vai estar aí para vocês, vai ser bem bacana. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar então do jogo de hoje. O Flamengo jogando em casa, o Flamengo tem total condição, tem a obrigação de se classificar, na minha opinião, até porque você disse bem, né? O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 jogando na Colômbia. O Flamengo tem um time melhor, mas ao mesmo tempo rola aquela incerteza, né? Porque ganhou por 1-0, então assim, não tem nada decidido ainda. O Tolima, como você bem disse, é um time que mal perde fora de casa, inclusive venceu o Atlético Mineiro jogando no Mineirão, coisa que o Flamengo não conseguiu fazer e tentou 2 vezes, né? Longe disso, inclusive. Então, assim, vai ser um jogo muito perigoso para o Flamengo, mas eu acho que o que vai prevalecer vai ser a qualidade técnica dos jogadores, sem dúvida alguma, né? O Flamengo que deve vir com algumas mudanças e o time titular já está confirmado pelo Dorival, né? Vem com no gol aí o goleiro Santos, na lateral direita vem com o Rodinei, que fez uma boa partida no jogo de ida. Na zaga tem uma dúvida entre o Davi Luiz e o Rodrigo Caio que mais uma vez teve um problema no joelho, mas pode voltar hoje, né? Vai ser relacionado, agora não sabe se vai ser titular ou reserva. O Léo Pereira, que também jogou muito bem contra o Tolima, jogou demais o Léo Pereira, vai ser titular hoje também. O Felipe Luiz vai ser titular. A torcida do Flamengo não gostou muito disso, preferiu o Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas vem num momento melhor, então mesmo assim o Felipe Luiz está confirmado pelo treinador Dorival Júnior. No meio campo vamos ter uma dupla de volante, Thiago Maia e João Gomes, eu acho que é a melhor dupla volante possível para o Flamengo hoje. No meio campo, Arrascaeta e Everton Ribeiro, e no ataque Pedro e Gabigol. Eu acho que esse time promete, o Flamengo vai vir muito bem, né? Com um ataque muito, muito forte, com Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Esse quarteto promete bastante. Eu acho que por todos esses fatores, o Flamengo deve se classificar. Mais de 48 mil ingressos já foram vendidos. Expectativa de casa cheia hoje no Maracanã, né? Provavelmente vamos ter mais de 50 mil pessoas hoje no Maracanã. O Maracanã vai estar lotado. Eu acho que o Flamengo tem a obrigação de se classificar, e até porque eu acho que o Brasil inteiro quer ver um duelo entre o Flamengo e o Corinthians numa Libertadores, um duelo que seria histórico e que não acontece desde 2010, naquela partida onde o Flamengo eliminou o Corinthians nas oitavas de final da Libertadores. Então promete bastante, e vamos ver se o Flamengo vai conseguir o bom resultado hoje para chegar firme e forte nas quartas de final contra o Corinthians. Bom, Gabriel, eu te faço a seguinte pergunta sobre a equipe do Flamengo. A gente vê que tem um desequilíbrio tático por parte da equipe do Flamengo nesse momento, e principalmente a parte defensiva é um dos problemas que o Dorival Júnior tem para resolver no Flamengo. O que você acha a melhor solução para o Flamengo resolver essa questão? Eu acho que assim, o Paulo Souza tinha um problema muito forte com a transição defensiva, né? O time do Flamengo não existia transição defensiva no time do Flamengo, na época do Paulo Souza. Era sempre, vinha 4 jogadores adversários contra os 4 defensores, ficava toda hora assim. Então, assim, o Flamengo não sabia se defender. Eu acho que o Dorival conseguiu ajeitar isso, até porque nos últimos 3 jogos o Flamengo sofreu apenas um gol, que foi o gol do Santos, o gol de bola parada, né? Uma falha até do goleiro Santos. Tirando isso, o Flamengo não tomou gol contra o Tolima, não tomou gol contra o América Mineiro, ou seja, vem no bom momento defensivamente, e resta saber se vai conseguir manter esse bom momento, né? Eu acho que o Flamengo conseguiu também, uma coisa que o Flamengo conseguiu fazer foi deixar quase todos os jogadores saudáveis, né? Apenas hoje, se não me engano, o Fabrício Bruno ainda não está 100%, né? Tem que ter uma lesão lá no final do Carioca, faz muito tempo, ainda não se recuperou, mas mesmo assim, se a gente for lembrar, o Felipe Luiz já teve lesão esse ano, o Davi Luiz já se lesionou esse ano, o Gustavo Henrique se lesionou esse ano, né? Todos ali da parte defensiva, né? O Rodrigo Caio, então, nem se fala, mas o Rodrigo Caio tem uma situação mais complexa. Então, assim, eu acho que o Flamengo tinha esse problema, e eu acho que um jogador, cara, faz a diferença, o Arão.
o Arão ele não tem essa característica de fazer essa transição defensiva correta, na minha opinião, e isso estava atrasando demais a defesa do Flamengo. Enquanto isso, tanto o Thiago Maia quanto o João Gomes e tanto o Vidal também, que está chegando, inclusive desembarca hoje aqui no Rio de Janeiro, hoje à tarde, para assinar contrato com o Flamengo, eles têm essa característica que vai ajudar demais a questão defensiva do clube. Então, acho que o Flamengo vai tentar, o Dorival está tentando achar essa questão defensiva. Se conseguir, aí vai ficar tranquilo, porque vai poder liberar o Arrascaeta, o Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, o Cebolinha, Everton Ribeiro, porque esse ataque, cara, é uma coisa impressionante. Então, assim, se conseguir ajeitar essa questão defensiva e tendo um ataque que vai produzir chances de gol, o Flamengo tem tudo para prosperar. Eu acho que é uma equipe que está no bom caminho. Eu acho que o momento de terror já passou pro lado do Flamengo. Eu acho que o Flamengo agora vai vir forte para tentar ganhar tanto a Libertadores, tanto o Brasileiro, quanto a Copa do Brasil. E chegou nesse momento, a gente incluiu o nosso comentarista Daniel Godoy no assunto. É com você, Daniel. Não, pergunta para o Sanches. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas. Caso o Flamengo seja eliminado hoje, o que eu acho improvável, o quanto que aumenta a crise dentro da Gávea? E, continuando no gancho, se o Flamengo for eliminado, os jogadores podem ficar abalados para continuar no restante da temporada? Não, assim, inclusive o Flamengo é um time que aqui no Rio é conhecido como muito céu ao inferno, né? Até 2 semanas atrás queriam matar todos os jogadores. Hoje o Maracanã vai estar lotado, vai ter festa, vai ter aquela coisa toda. Mas ao mesmo tempo, como disse o Daniel, se for eliminado, cara, a gente até usa um termo aqui no Rio que é crise na Gávea. Então, assim, eu acho que o Flamengo vai entrar em crise total, né, caso seja eliminado no jogo de hoje. Vai chover críticas em cima do Dorival, em cima do jogador, então ele sabe disso. Mas o Jesus também sabia disso, porque naquele jogo contra o Emelec que eu falei, se o Flamengo fosse eliminado ali, o Jorge Jesus não seria nada aqui no Rio de Janeiro hoje, nada no Flamengo. Então, assim, o futebol é bonito por isso, por esses momentos, né? Então, assim, eu acho que é muito difícil prever alguma coisa, né? Mas acho que o Flamengo, se for eliminado hoje, vai sim interferir demais na temporada do clube, porque seria uma eliminação que ninguém ia esperar, né? Até a questão financeira do clube, que o Flamengo conta que vai chegar pelo menos até as semifinais para poder receber premiação, a questão de confiança também dos jogadores, até porque semana que vem já tem uma decisão que vai ser muito mais difícil que essa contra o Atlético Mineiro no jogo de volta das oitavas de final. Então, assim, vai ser realmente muito difícil para o Flamengo, mas eu acho que isso não vai acontecer porque os jogadores parecem que estão fechados com o Dorival Júnior, estão dispostos a tentar, a lutar até o final, e eu acho que o Flamengo mudou a sua postura, principalmente os jogadores, desde a chegada do técnico Dorival Júnior, e eu acho que parece estar se encontrando, por isso que eu acho que o Flamengo hoje não vai ser eliminado. Mas se fosse um tempo atrás, com o Paulo Souza ainda, do jeito que estava, na minha opinião, o Flamengo não ia se classificar na noite de hoje. Mas com tudo isso a favor, né, acho que com a magia também do Maracanã, a seu favor, eu acho que o Flamengo vai se classificar, mas caso não se classifique, vai ser realmente uma coisa, vai ser momentos de tensão aqui no Rio de Janeiro para os próximos dias. Palpites. Eu acredito que o Flamengo hoje, jogando em casa, vence pelo placar de 3-1. Meu palpite é 2-0 Flamengo. Daniel Godoy. Tô com Gomes, 2-0 Flamengo. É isso aí. Pode ter certeza que no nosso Connect Sport de amanhã a gente vai trazer uma cobertura completa de tudo o que aconteceu nessa partida do Flamengo recebendo a equipe do Tolima. E agora vamos fazer um pré-jogo seguindo no nosso Connect Sport da equipe do Palmeiras. O Palmeiras tem uma grande vantagem diante da equipe do Cerro Porteño e recebe hoje a equipe do Cerro Porteño jogando no Allianz Parque para consolidar a sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. E quem analisa sobre essa partida é o nosso comentarista Daniel Godoy. Vamos lá, né? Eu acho que... Não, o Palmeiras tem total obrigação, tá, de passar, porque o time do Palmeiras é infinitamente superior. Além disso, venceu o primeiro jogo por 3-0 lá no Paraguai, né? Então, se o Palmeiras for eliminado hoje, será bem grande, né? Vale destacar que o Palmeiras, caso se classifique, enfrenta o Atlético Mineiro, né? Que comentamos já hoje, que ontem venceu o Emelec pelo placar de 1-0 e conseguiu a classificação. O Palmeiras também vai a campo, vai com casa cheia, tá? Até o momento, aproximadamente 40 mil ingressos foram vendidos, tá? Então a torcida vai para cima e é mais um. Então hoje, o jogo de hoje está com cara de que o Palmeiras vai conseguir mais uma vitória. Tudo bem que o Palmeiras deu uma queda no Campeonato Brasileiro, acabou tendo alguns reveses, né, no campeonato, alguns resultados negativos, mas enfim, né, quando joga Libertadores, os jogadores entram com outra pegada
Eu acredito novamente que o time do Palmeiras hoje vai dar a vida e que novamente conseguirá a vitória sem muitas dificuldades, né? Eu acho que hoje o Palmeiras vence pelo placar de 4-1. Oh, tá confiante na vitória do Palmeiras. Pode fazer a sua pergunta pro Daniel, Gabriel. Eu quero fazer 2 perguntas. Eu quero saber se o Daniel vai fazer aquelas apostas dele, como é que é. Se o Palmeiras for eliminado hoje, eu vou tatuar o Palmeiras na barriga. Eu quero Se o saber se ele vai Palmeiras fazer for isso. eliminado, eu deixo o Connect Sport. Brincadeira, Daniel. Não, mas hoje até eu faço essa aposta, que hoje realmente é impossível o Palmeiras ser eliminado hoje. Se o Palmeiras for eliminado hoje, eu fico 3 meses sem apresentar o Connect Sports, aí só apareço na Copa do Mundo. Ah, tá gravado. Eu também. Já volto na Copa também. Hoje é impossível isso acontecer. Mas enfim, eu gostaria de fazer uma pergunta pro Daniel. Né, a gente fala muito do Palmeiras, que até o Daniel fala, né? Quando o Palmeiras perde um jogo no Brasileiro, o Daniel fala assim: mas se fosse da Libertadores, o Palmeiras teria vencido por 5-0. Então, assim, Daniel, quero saber de você. O Palmeiras é o favorito para essa Copa Libertadores? É o grande favorito? É o time a ser batido? Não, eu não acho. Não, eu acho que o Palmeiras é o favorito sim, mas eu não acho, principalmente também por ter ganhado as 2 últimas competições, vem fazendo uma campanha fantástica até aqui. Agora, eu também não acho favoritaço. Se o Palmeiras perder essa Libertadores, vai ser surpresa, chame. Não, porque tem outras equipes boas, né? Tem o River Plate, pô. Tem o próprio Corinthians, que a gente discordou, que pode melhorar. Aliás, não podemos também descartar o Atlético Paranaense, que vive em um ótimo momento com o Filipão. Portanto, venceu o Palmeiras, por mais que eu ache o Palmeiras melhor, não é aquele favoritaço, né? Tem outras equipes boas. É isso aí. Análise dos nossos comentaristas sobre a partida do Palmeiras. E agora vamos seguir no nosso Connect Sport, agora fazendo um pré-jogo da Copa Sul-Americana. Lembrando que hoje teremos em campo o Santos, na Vila Belmiro, enfrentando a equipe do Deportivo Táchira. E o Ceará, jogando na Arena Castelão, enfrenta a equipe do The Strongest da Bolívia. E quem traz informações sobre esses jogos é o nosso repórter diretamente de Rondônia, Lucas Rangel. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família. Quarta-feira aí, entrando mais uma rodada aí, mais uma noite muito especial, muito importante para times brasileiros aí. Temos 2 times aí jogando na noite de hoje pelas 8ª de final da Sul-Americana, né? O Santos e o Ceará, né? Vamos falar primeiro do time paulista, do litoral praiano ali, né, de São Paulo. O Santos da Baixada Santista, né? O time onde foi revelado o Pelé, onde o maior jogou, tricampeão da Libertadores, bicampeão do mundo. O Santos joga hoje em casa, diante do seu torcedor, na mística Vila Belmiro, contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, depois de empatar o primeiro jogo lá na Venezuela por 1-1, né? Lembrando que não temos mais o gol fora de casa, então qualquer empate leva a disputa para os pênaltis, e a vitória, quem sair vencedor do confronto, também se classifica para as quartas de final, né? O Santos, que vem de um revés, né, no último final de semana, também na Vila Belmiro, perdeu para o Flamengo, né, para o time rubro-negro carioca, perdeu por 2-1 em Santos, e aí vem, né, de um resultado negativo para essa disputa, mas acredito que o Santos ainda assim é favorito para o jogo de hoje, por jogar diante do seu torcedor, por jogar em casa, pelo time do Deportivo Táchira ter feito uma viagem muito longa, né, para chegar em Santos, e pelo time do Deportivo ser inferior ao time do Santos, por mais que o time do Santos não esteja vivendo seus melhores momentos, né. O time do Santos, nós temos aqui o time do Fabian Busto, um provável Santos, seria João Paulo no gol, Lucas Braga na lateral, Maicon e Bauerman fazendo o miolo da zaga, com outro Lucas, o Lucas Pires fazendo a outra lateral, né, a lateral esquerda. Já no meio campo teremos o Rodrigo Fernandes, o Zanocelo e Bruno Oliveira, fechando com o trio de ataque com Ângelo, Marcos Leonardo e Rohan Júlio, né, outro atacante aí de velocidade. Então, são um Santos que vem armado para atacar, um Santos mais ofensivo, para sair com a vitória hoje, o time do argentino Fabian Busto, que vem provavelmente escalado dessa forma. Na outra disputa dessa noite envolvendo, né, times brasileiros em confrontos de mata-mata da Sul-Americana, temos o Ceará, né, que não para de fazer história, que não quer parar de fazer história, que vai jogar hoje diante do seu torcedor lá no Castelão, que promete estar completamente lotado para empurrar o Ceará, né, rumo às quartas de final da Sul-Americana pela primeira vez na sua história. O Ceará que venceu o primeiro jogo contra o The Strongest da Bolívia, lá na Bolívia por 2-1, então tem muito chance para classificar, tá uma situação muito confortável no jogo de hoje. Um empate já basta
perder por um gol de diferença leva para os pênaltis e qualquer vitória classifica o time também, né? Além do empate. Então o Ceará está muito confortável, é favorito para esse jogo, além de ter um time melhor do que o Do Strongest, está vivendo o melhor momento que o Do Strongest. É bem verdade que o Ceará empatou na última rodada também em casa contra o Internacional, mas não foi um jogo muito movimentado. E hoje também temos alguns retornos, né? Bruno Pacheco, Kleber, que estão voltando de Covid, né? Que estavam aí afastados do clube por estarem com Covid. Então o Ceará vem muito forte para a noite de hoje para continuar fazendo história. O time que tem a maior campanha brasileira na história sul-americana, né? E justamente esse ano fez seis vitórias em 6 jogos, né? 18 pontos em 18 possíveis. Então o Ceará está muito forte, muito confiante para essa competição e quer muito passar pela primeira vez para as quartas de final da Sul-Americana. Um provável Ceará para a noite de hoje, que é comandado pelo técnico Marquinhos Santos, é João Ricardo no gol, Nino Paraíba, Messias e Luiz Otávio fazendo o miolo da zaga e Vitor Luiz fechando o quarteto defensivo pela lateral esquerda. No meio temos Richardson, Castilho, Vinha, né, mais centralizado, e o Lima, que está fazendo uma temporada maravilhosa e espetacular, está jogando muita bola. E no comando de ataque temos o Zé Roberto. Esses são os jogos de hoje dos brasileiros na Sul-Americana, né? 2 times aí brigando diretamente, né, com muitas chances para passar para as quartas de final e continuar levando o Brasil, né, adiante na competição e buscando fazer história. Os 2 times que nunca foram campeões da Sul-Americana buscam aí seu título inédito. Quero saber de vocês aí do estúdio, o que vocês acham, quais são as expectativas de vocês hoje. Acham que os brasileiros passam fácil? Acham que algum deles tem dificuldade? Acham que algum deles vai ser mais azarão hoje? O que vocês acham? Quero saber de vocês aí no estúdio da Connect. Lucas Rangel para Connect Esporte São Paulo, diretamente de Rondônia. Um abraço. Um abraço ao nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia. E vamos responder a sua pergunta, Lucas, começando com o jogo entre Santos, que recebe a equipe do Deportivo Táchira da Venezuela. E quem vai analisar tudo sobre essa partida é o nosso comentarista Daniel Godoy. Bom, nesse jogo o técnico Bustos vem bastante pressionado, tá? Porque ele não vive fazendo um grande trabalho até aqui. E se caso o Santos ser eliminado hoje, possivelmente ele será demitido, né? Eu acho, no geral, que apesar de não ser um grande time, na minha opinião, eu acho que, principalmente também por conta dos desfalques, né? Tem alguns desfalques como o Léo Bastão. Eu acho que o Santos consegue sim a vitória hoje, mas não será fácil, né? Porque o time do Santos não fez um bom jogo contra o Flamengo no último sábado, e não foi a única vez que o Santos jogou mal, né? Enfim, fez um jogo bem ruim, por mais que tenha colocado uma pressão no final. Eu acho que hoje, pelo futebol que o Santos vem apresentando, apesar das dificuldades, eu acho que o Santos passa sim, tá? Mas vai ser com aquele placar apertado, tá? Eu não acho que o Santos vai sobrar em campo, porque o time realmente não vem jogando bem. Eu acredito que o Santos passa vencendo pelo placar de 2-1. Bom, Gabriel, antes de eu fazer minha pergunta pro Daniel, deixa o seu palpite para essa partida. Eu acho que o Santos, apesar de tudo, como eu disse, eu concordo com tudo que o Daniel disse. Acho que o Santos realmente precisa de uma vitória hoje, mas acho que não vai ser fácil pelo momento que vive o Santos. Mas acho que por tudo isso, acho que por jogar em casa também, por ter uma camisa gigante, por ter um time muito melhor que o Tati, eu acho que o Santos vence hoje pelo placar de 2-0 e se classifica. Bom, Daniel, eu te faço a seguinte pergunta. O técnico Fabian Bustos tem sofrido uma pressão, principalmente das últimas partidas que o Santos tem jogado muito mal, não tem jogado o esperado. Na sua opinião, essa pressão é válida para ele? Lembrando que já ventilaram que, se caso ele fosse demitido, Odair Hellmann seria um principal cotado para assumir o cargo de técnico do Santos. Você acha válido, Daniel, essa pressão em cima do técnico Fabian Bustos? Bom, eu acho válido, né? Porque principalmente se a gente falar do Campeonato Brasileiro. Por mais que o Santos é um time que perde pouco, é um time que também acaba empatando demais, né? É que nem aquela analogia que o Santos faz sobre empate, né? Então, eu acho bastante válida, né? E, às vezes, por mais que o Santos vença algum jogo, o futebol acaba sendo bastante fraco e não convencendo o torcedor, né? Por mais que os resultados venham, quando a equipe enfrenta algum time mais forte no futuro,
terá dificuldades e possivelmente pode até tomar uma goleada. Portanto, eu acho justo, né? E eu acho que se o Odair Helman vir, pode sim fazer um bom trabalho, tá? Eu acho que ele pode sim arrumar a casinha. Ele fez um bom trabalho no Internacional, foi bem também no Fluminense, aí depois acabou indo, se não me engano, para o futebol árabe. Eu acho que se ele vier para o Santos, pode sim fazer um bom trabalho e quem sabe colocar o Santos disputando pelo menos por uma vaga na Libertadores do ano que vem. O Odair Helman, que deixou a equipe do Al Jaish dos Emirados Árabes. Bom, Gabriel, pode fazer sua pergunta ou a sua colocação para o Daniel. Não, é só uma colocação mesmo. Eu acho que sim, o Santos está numa chave muito complicada, porque se passar hoje, pega ou o Independente Del Valle, que é um time muito chato, ou o Lanús também, que é um time que já foi campeão da Sul-Americana. Aliás, o Del Valle também foi em 2019, ou seja, realmente são duas equipes campeões da Sul-Americana. Então, acho que o Santos tem que começar a se preocupar um pouco mais com o brasileiro, cara. O Campeonato Brasileiro, o Santos não pode começar a perder, daqui a pouco tá lá em 15º, 16º, quando vê, tá numa situação complicada. Então, assim, o Santos tem que começar também a pensar um pouco mais no Campeonato Brasileiro, né? Assim, não pode descartar a Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil a situação está praticamente irreversível contra o Corinthians. Então, pensar um pouco no brasileiro e a Sul-Americana aí também um pouquinho junto, mas também não apostar todas as fichas na Sul-Americana, até porque tem uma chave muito difícil. Ainda pode pegar até o Internacional também na semifinal. Então, tem que tomar cuidado o Santos para não ficar uma situação perigosa no Brasileirão. É isso aí. Bom, agora vamos seguir falando da Copa Sul-Americana, dessa vez da equipe do Ceará. Aí eu lembro que umas semanas atrás, antes do pré-jogo, né, a gente falando da equipe do Ceará, a gente falou que o Ceará poderia sofrer bastante contra o The Strongest La Paz. O Ceará foi lá, conquistou uma grande vitória e tem uma boa vantagem por duelo dessa noite. Quem analisa essa partida é o nosso comentarista, Gabriel Sanches. Eu lembro que eu falei até, tomara que o Ceará pelo menos consiga um empatezinho no final do jogo, acabou conseguindo uma vitória no final do jogo, né? Então, realmente, acho que foi uma vitória que deixou o Ceará tranquilo para o jogo de hoje. Acho que o Ceará hoje é o favoritaço para ganhar essa partida. O The Strongest não tem uma boa equipe para jogar fora de casa, né? A gente sabe disso, mas é uma equipe muito perigosa na altitude. E o Ceará foi lá, encarou a altitude e conseguiu uma vitória histórica e agora vai jogar hoje apenas para garantir essa classificação, mas também não pode entrar no oba-oba. Eu acho que isso é o mais importante. Gabriel, estamos tendo um pequeno problema com o seu áudio. Entrar para ganhar bem, para golear, porque tem um time muito melhor que o The Strongest, tem uma equipe muito melhor. Estamos tendo um pequeno probleminha no áudio do nosso comentarista, Gabriel Sanches. Oi, voltei. Agora voltou, prossiga com o seu comentário. Me ligaram aqui, me cobrando aqui. Mas enfim, realmente eu acho que o Ceará tem que entrar hoje com tudo, com vontade, com raça, e acho que se o Ceará entrar, se jogar o que sabe, contra o The Strongest, o Ceará tem tudo para ganhar até com uma boa vantagem. Eu acho que o Ceará vence pelo placar de 3-0, lembrando que se o Ceará passar, pega o São Paulo nas quartas de final, então isso é um confronto também brasileiro, né? O São Paulo, que na minha opinião vai passar contra o Católica, então podemos ter um confronto entre brasileiros também nas quartas de final, entre Ceará e São Paulo, que promete bastante, e espero que isso aconteça. Daniel, qual o seu palpite para esse jogo do Ceará? Vamos lá, né? Eu acho a equipe do Ceará vence contra um... Eu acho 2-0 Ceará. Eu também tô com você, acredito 2-0 Ceará. No nosso Connect Sport de amanhã a gente vai trazer uma cobertura completa dos jogos dessa quarta-feira, tanto pela Libertadores quanto pela Copa Sul-Americana. Agora vamos falar de mercado da bola. Chegou aquele momento de quem acompanha o nosso Connect Sport ficar bem informado sobre o seu time, com saída, com contratações, e vamos fazer um giro de notícias nesse momento no nosso Connect Sport, começando falando do Atlético Paranaense. Segundo informações, o Atlético Paranaense está de olho no lateral Mário Fernandes, brasileiro naturalizado russo, com passagens por Grêmio e CSKA da Rússia. O atleta que deixou o CSKA alegando motivos familiares, querendo uma pausa na carreira, pode regressar ao futebol, dessa vez atuando pela equipe do Atlético Paranaense. E o Fenerbahçe da Turquia prepara uma oferta de 3 milhões de euros pelo lateral Wellington do São Paulo. Seguindo o nosso giro de notícias, agora com o nosso comentarista, Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Vamos começar falando sobre duas notícias, né? A primeira é sobre o Lisandro Martinez, o argentino zagueiro, e o Antony, que ambos são jogadores do Ajax, e ambos estão de possível saída para o Manchester United, né? Que contratou o técnico que era do Ajax, o Erik ten Hag, inclusive quer montar um Ajax 3.0, né? Porque já tem lá o Van de Beek, estão quase contratando também o Frank de Jong, né? Do Barcelona, e agora pode estar vindo o Lisandro Martinez e o Antony, e os dois juntos podem valer aí 115 milhões de libras, então o Manchester United está disposto a pagar esse valor pelos dois atletas, e vamos ver então se consegue
trazer aí a equipe do Manchester United. E agora falar então sobre o Willian Arão, né? O Fenerbahçe está muito perto de contratar o meio-campo do Flamengo, né? Teria sido um pedido especial do treinador Jorge Jesus, o Willian Arão, ele que tem 30 anos, e o Fenerbahçe está disposto a pagar 5 milhões de euros pelo atleta. Eu acho que seria uma venda muito boa para o Flamengo e até para o Willian Arão também, né? Que seria aí uma oportunidade de jogar no futebol europeu e reencontrar desculpa, o Jorge Jesus. Né? Quer que eu termine de dar minhas notícias aqui ou segue depois eu falo? Vamos seguir nas notícias, dessa vez com o nosso comentarista, Daniel Godoy. Peraí, calma aí, rapidinho. Ei, Daniel, olha a pauta. Primeiro, né, mano, vamos lá, né? Primeiro, o Bayern de Munique está interessado no De Ligt. Calma aí, eu falei errado. Não, calma aí, né? Vamos lá, né? É isso aí, né? O Bayern de Munique está interessado no De Ligt, jogador da Juventus, né? Mas o Bayern fez uma proposta de 60 milhões de euros envolvendo o lateral direito do Bayern, Pavard, né? O Pavard que ficou... que joga muita bola na seleção francesa, mas a Juventus não está a fim de dar moleza para o Bayern, não, tá? Os jogadores estão pedindo duro, inclusive parece que o De Ligt quer... A Juventus quer cerca de mais ou menos 100 milhões de euros pelo atleta, né? E compatível com o Bayern, mas vamos ver, né? E segundo um dos jornais por aí, o De Ligt tem preferência pelo Bayern, né? Mas, enfim, né? A Juventus não está de facilitar, não. E outro time que entra na briga, Chelsea, né? Que também está interessado no atleta, que acabou perdendo o Barcelona, pois está em final de contrato, e ele quer, e o técnico Thomas Tuchel quer substituí-lo pelo De Ligt. Outro jogador também que rescindiu ontem foi o goleiro Jailson. Jailson rescindiu o contrato com o América Mineiro, né? E essa iniciativa foi tomada por ele mesmo. Tá? Foi tomada por ele mesmo. Ele tinha ficado fora do jogo contra o Flamengo e contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Aí ele voltaria na partida agora contra o Goiás, porém o técnico decidiu manter o Cavicchioli no gol, né? Decidiu manter o Cavicchioli no gol. O Jailson acabou não gostando disso e com isso ele não quer ser reserva e acabou rescindindo, né? E talvez é possível até que ele se aposente, né? Vale lembrar que o Jailson ele tinha contrato com o América Mineiro até 2022. Os dirigentes do clube até estudavam uma possibilidade de renovação, mas pelo jeito o Jailson não quer ser reserva. É isso aí. O Gabriel, tá feio no Rio de Janeiro, né? Opa, pode prosseguir, Oi? Daniel. Perdão. O PSG ontem acertou a contratação do técnico Gautier, né? O Gautier que ficou entre 2009 até 2017 no Saint-Étienne, ficou muito tempo lá. Aí depois acabou indo para o Lille, inclusive na temporada de 2021 foi campeão francês pelo clube e nessa temporada acabou indo para o Nice, onde ficou uma temporada. Ele colocou o time rubro-negro em 5º lugar no campeonato francês e acabou levando para a Liga Conferência. É mais uma aposta do time do PSG. Eu até entendo, eu acho que é uma aposta porque treinar o PSG é diferente, porque o time tem muitos medalhões no futebol, né? Mas já que não tem muitas opções no mercado, eu acho uma aposta super válida. Outro jogo, e para fechar, o Santos rescindiu com Emiliano Velasquez, né? O Emiliano Velasquez, que teve poucas oportunidades, ele tinha o contrato que terminava até o final do ano, porém, como ele já não estava recebendo muitas oportunidades, nessa temporada ele atuou em apenas 17 jogos e perceberam que ele não estava muito nos planos do técnico Bustos e o Santos achou bons olhos rescindir o contrato com o jogador, né? É isso aí. Gabriel, a coisa tá feia aí no Rio de Janeiro, hein? Só tá tendo viatura aí. tá feio aí, né? Não foi aqui não, pô.
Não foi que não. É Não é aqui, que pô. não? Tá no Daniel? É Ah, aqui. sim. Bom, É aqui, ó. brincadeiras à parte, vamos seguir o nosso giro de notícias do nosso Connect Sport, falando da equipe do Santos, continuando falando do Santos, já pegando do gancho do nosso comentarista Daniel Godoy, o Santos que recusou a proposta do Newcastle da Inglaterra pelo Ângelo. Segundo informações, o valor da proposta giraria em torno de 20 milhões de euros. E vale destacar também o Botafogo que está ativo no mercado da bola, tem interesse na contratação do volante Júnior Urso, de 33 anos, por passagens por Atlético Mineiro, Corinthians e Coritiba. O atleta atualmente que atua pelo Orlando City dos Estados Unidos desperta interesse da equipe do Botafogo. E seguindo o nosso giro de notícias com o nosso comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, falar aqui também no Rio de Janeiro, né? O atleta Andrei Santos, de 18 anos, que inclusive foi eleito o craque da partida no jogo entre Vasco e Sport, né? O atleta é um volante muito bom. Recebeu a proposta do Barcelona, mas que foi rechaçada pelos seus empresários, né? Porque a proposta era de 10 milhões de euros e o Andrei Santos inicialmente ia para o time B, né? Então os empresários não gostaram disso e estão dispostos a conversar com a Partner 777, né? Que é a SAF do Vasco, para renovar o contrato do atleta. Então tá todo esse imbróglio aqui rolando entre o Vasco, os empresários do Andrei Santos, entre a SAF também, e vamos ver o desenrolar nos próximos dias, o que vai acontecer na negociação aí do Andrei Santos, se ele vai ser para a Europa, se ele vai continuar no Vasco, se ele vai renovar ou não vai, se ele vai para outro time no Brasil. Então vamos ficar esperto. E para finalizar, vamos falar então do sueco, né? O Ibrahimovic, que renovou o contrato com o Milan por mais um ano. Aos 40 anos de idade, ele renovou o contrato, lembrando que ele está com o joelho, que ele teve um problema no joelho, fez uma cirurgia, só deve voltar a jogar ano que vem, quando vai completar 41 anos, mas o Ibra está disposto a voltar firme e forte e renovou o contrato aí por mais um ano e deve ganhar entre 1 milhão e 1 milhão de euros por temporada, valor aí de 8 milhões de reais por ano, que acho que até daria para o clube brasileiro pagar pelo Ibra por isso, hein? Vocês queriam o Ibra no time de vocês? Já pensou com 40 anos aí fazendo gol no Brasil? Então, pois é, então vamos ver se o Ibra vai voltar muito bem. E isso aí, então, vamos ver então o que vai acontecer na carreira do Ibra. Então, esses foram minhas notícias aí do mercado da bola. Bom, e com essa notícia encerramos nosso giro de notícias do mercado da bola no nosso Connect Sport de hoje. E não podemos encerrar o nosso programa sem antes o Minuto Olímpico com o nosso comentarista, Gabriel Sanches. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar do nosso Minuto Olímpico de hoje. E para começar, vamos falar sobre o futebol feminino, né? Para quem não sabe, o futebol feminino é um esporte olímpico, né? Porque pode jogar de meninos de todas as idades, diferente do futebol masculino, onde só pode ter 3 acima de 23 anos, por isso o futebol feminino é considerado um esporte olímpico também. E vai começar hoje a Eurocopa Feminina, que vai acontecer na Inglaterra, e a final vai ser em Wembley, mas hoje a abertura vai ser em Old Trafford, com o jogo entre Inglaterra e Áustria, um jogo que promete bastante. As inglesas aí, que evoluíram muito, né, nos últimos anos no futebol feminino, chegaram até a semifinal da Copa do Mundo em 2019, e estão firme e forte para buscar, quem sabe, o título em casa, que seria um título histórico. Já a atual campeão Holanda vem também firme e forte, né, com grandes jogadores. A Suécia, que acabou de vencer o Brasil por 3-1 amistoso, é a grande favorita, né, segundo todas as casas de apostas e todos os especialistas. Também tem a seleção da Alemanha, que vem firme e forte. A seleção da Espanha, que não vai contar com a melhor do mundo, a Putellas acabou machucando o joelho, vai ficar de fora dessa competição. Então, assim, essa competição promete bastante. Vai acontecer até o dia 31 de julho e vou trazer para vocês todas as informações sobre essa grande competição. Assim também como a seleção brasileira, que vai jogar a Copa América Feminina, né, que começa na sexta-feira. O Brasil estreia no sábado contra a Argentina, né? E a seleção chegou na Colômbia e já está lá para disputar a Copa América, lembrando que essa competição vale vaga tanto nos Jogos Olímpicos quanto no Mundial, que acontece ano que vem. Então é uma competição de extrema importância e o Brasil tem que vir forte para, quem sabe, aí, conquistar o título, que seria mais um título. O Brasil é o grande favorito, né? E vamos ver se o Brasil consegue aí, manter esse favoritismo e comprovar esse favoritismo dentro de campo e conquistar mais um título. Já agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o vôlei de praia. A dupla Duda e Ana Patrícia voltaram a jogar, né, quer dizer, vão voltar a jogar, né, após o título mundial em Gstad, né, na etapa do circuito mundial na Suécia. Elas que realmente fizeram um grande papel no Mundial que aconteceu em Roma, e vou voltar agora junto também com os brasileiros Vitor Felipe e Renato, que foram medalha de prata, e o André George, que foram medalha de bronze no masculino, né? Ao todo serão aí 10 duplas brasileiras. Eu vou trazer também até o final de semana tudo sobre essa etapa do circuito mundial de vôlei de praia que acontece na Suécia.
Já agora falando do vôlei de quadra, o Brasil hoje entrou nas quadras às 3h40 da manhã, confesso que estava acordado a assistir esse jogo, e o Brasil venceu a Alemanha por 3-7-1, uma vitória muito importante da seleção brasileira de virada, hein? No primeiro set a Alemanha fez 27-25, já no segundo set o Brasil fez 25-17, no terceiro 25-20 e no quarto o Brasil fechou com 25-19, com ponto de bloqueio do central Flávio. O Brasil, então, conquistou uma vitória muito importante e deixa encaminhada a sua vaga para a próxima fase. Lembrando que o Brasil volta às quadras amanhã, às 6 horas da manhã, para enfrentar a seleção canadense, no jogo que acontece também lá no Japão. Amanhã eu trago as notícias para vocês. Agora, mudando de assunto, vamos falar então de basquete, né? O brasileiro Gui Santos, ele mesmo, né, que foi draftado pelo Golden State Warriors e está jogando a Summer League, né? E estreou muito bem na semana passada e voltou a fazer um bom jogo dessa vez ontem. Só que o time dele acabou perdendo para o Miami, mas ele fez 14 pontos, incluindo 3 bolas de 3. Ele está realmente jogando demais, está sendo o melhor jogador do Golden State Warriors nessa Summer League e quem sabe aí está em busca de uma vaguinha no time principal para se juntar a Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e entre tantos outros, né? Para quem sabe jogar no time principal do Golden State, e vamos torcer bastante para que o nosso querido Gui Santos consiga essa proeza, né? Que poucos conseguiram, quem sabe ele consegue. Já falando agora de Wimbledon, ontem Novak Djokovic, depois de estar perdendo por 2-0 para o italiano Jannik Sinner, virou para 3-2, uma virada impressionante. O Djokovic, que não perde a partida do Wimbledon desde 2017, é impressionante, né? Ele vem aí de um tricampeonato seguido, 2018, 19, 21, está buscando o tetracampeonato e venceu ontem o Jannik Sinner e está na semifinal e vai enfrentar o britânico Cameron Norrie, né? Vai ser um confronto muito interessante, né? Um atleta da casa jogando contra o Djokovic e a gente espera bastante. Já Rafael Nadal está jogando nesse exato momento contra o americano Taylor Fritz e está empatado, tá 1-1. O americano venceu o primeiro set, o Nadal venceu o segundo e amanhã eu trago as notícias para vocês de quem ganhou esse jogo, assim também como o jogo entre Nick Kyrgios e Cristian Garin. Nesse momento, o australiano está vencendo por 2-0 e está próximo de fechar o jogo. Esse, então, foi o Minuto Olímpico de hoje. Amanhã eu volto com muito mais notícias sobre os esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. É isso aí, o Minuto Olímpico nunca para com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Bom, com essas excelentes informações, estamos encerrando o nosso Connect Esporte dessa quarta-feira, mais um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham, muito pela participação dos nossos repórteres, também o Johnny Pereira, o Lucas Angel, o nosso correspondente Henry James, que está um pouco afastado por questão de resolvendo alguns problemas em Portugal, e também os nossos comentaristas, que está todo dia aqui ao meu lado, contribuindo com as informações e as suas excelentes análises. Mais uma vez, muito obrigado pela sua excelente participação no nosso Connect Esporte de hoje, Gabriel. Opa, eu que agradeço, tamo junto, Xará. E é isso, né? Rodada hoje de Libertadores, tem Flamengo, tem aí o Palmeiras, tem também o Santos do Ceará na Sul-Americana, e amanhã a gente tá de volta para falar aí, eu tô animado. E é isso, né? Hoje eu vou estar lá no Maracanã, acho que vai ser um jogo muito complicado, e amanhã a gente volta para falar sobre tudo isso, o que aconteceu, que vai acontecer hoje, e realmente espero que a gente tenha um dia de muita felicidade, muita alegria e muita tranquilidade. Tamo junto, rapaziada. Abração. É isso aí, um abraço, Gabriel. Até amanhã. E muito obrigado também ao nosso comentarista, Daniel Godoy. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado, Sanches. Muito obrigado a você que está nos assistindo. E é isso aí, né? E como eu falo todos os dias, tudo o que comentamos hoje, comentaremos aqui amanhã por resultados. Falou, galera. Tamo junto. Forte abraço. Forte abraço, Daniel Godoy. Até amanhã, meus comentaristas, e muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso Connect de Esporte dessa quarta-feira. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais da Connect Brasil TV SP para vocês ficarem antenados à nossa programação. Lembrando que amanhã tem o podcast, o Gcast, apresentado por Gabriel GK, trazendo um podcast diferenciado sobre o mundo da música. Temos também o Talk Bird, apresentado pelo Gabriel Cunha, um programa também tudo sobre o mundo dos skates. Eu convido a você a acompanhar todo o nosso conteúdo nos seguindo nas redes sociais Connect Brasil TV SP. Eu desejo a todos vocês uma excelente tarde e amanhã estamos de volta a partir do meio-dia com mais o Connect Esporte. Tchau, tchau.